Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda graça e consolação. Se eu já não cumprimentei, vou cumprimentar de novo. Não lembro mais também se já fiz isso, mas a paz do Senhor. Tudo bem com todo mundo aí? Amém? Há uma palavra de Deus queimando em meu coração para essa noite. E eu quero crer que Deus vai dar graça na ministração da mesma para nós. Amém? O tempo está bom. O ar que está aqui no meu coturuto. Não sei porque que mexe nessa palheta do ar-condicionado. Mas enfim. Se tiver algum bondoso que fica exatamente em cima do coturuto. E para quem tem problema de alergia, dentre elas uma coisa chamada sinusite, renite. Esse negócio, eu durmo de touca, irmão, por causa do vento do ventilador. Se não colocar a touca, eu não consigo dormir por causa do vento em cima. Ainda bem que Deus fez perfeito o meu coração, porque o resto... Senhor, Deus é bom. Então abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica. Primeira aos Tessalonicenses. Obrigado, Pedro. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. Pode ser na NA, tá bom, filhão? Glória a Deus. Verso 9 e verso de número 10. Leiamos. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, grave bem essa palavra, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram. Diga assim, converteram. Então nós vamos juntar o e como e se converteram. 1, 2, 3 e... Que gente inteligente, graças a Deus, amém. A Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Curve sua cabeça, Pai, nós te adoramos por essa bendita noite. Como sempre tenho dito, a palavra é tua. Como sempre tenho dito, o povo também é teu. Fala conosco aqui, fala com a tua noiva, fala com a tua igreja. Nesse dia tão especial para nós, derrama sobre nós graça abundante. É o que nós te rogamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós dizemos amém e amém. Me dá só mais um pouquinho de som no retorno, por favor, querido suíço. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, carta de Paulo, só uma contextualização aqui para nós. Carta de Paulo a Tessalônica. Alguns divergem se realmente ela foi a primeira ou se primeiro foi Gálatas, mas há um questionamento com relação a qual carta foi a primeira escrita, se Tessalônica ou se Gálatas. É apenas a título de conhecimento. Essa carta foi escrita por Paulo estando na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele chega a Corinto, recebe Timóteo, depois Timóteo havia sido mandado para Tessalônica para saber como estavam os irmãos. Então Timóteo volta aonde estava Paulo em Corinto, para então relatar como estavam os irmãos em Tessalônica, num curto espaço de tempo. Que os irmãos sabem, Paulo recebeu uma visão de um homem da Macedônia, onde estava inserida as igrejas
Filipe, Tessalônica e também de Corinto, Paulo recebe uma visão de alguém da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Capítulo 16 de Atos, ele vai então para a primeira cidade, que é a cidade de Filipe. Na cidade de Filipe ele prega, tem aquela senhora, aquela menina que era adivinha, ele expulsa o demônio, ele depois sofre ali uma ação contrária do povo da cidade, juntamente com os judeus. Então ele sai de Filipe e vai para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele prega a palavra e ali forma uma igreja, tanto de gentios como de judeus. E mais uma vez o povo se levanta, tentam pegá-lo, mas ele deu linha na pipa e pegaram o tal de Jason e deram uma surra no Jason. E Paulo foge então para a primeira cidade, que é para Atena. E de Atena ele manda Timóteo voltar para saber como é que está o povo. E ele se encontra então em Corinto, como havia dito. Então Paulo escreve essa carta, a carta para os Tessalonicenses. Amém. E começa a carta, ela começa com uma gratidão, com uma oração. A carta começa com louvor a Deus pela vida desse povo que lá ficou, né? E Paulo está agradecendo a Deus por ele. Quando ele chega então já nos dois últimos versículos, versículo 9 e 10, aonde ele aborda o versículo que nós acabamos de ler aqui. Ele fala, então vou repetir, porque no que refere a nós, as pessoas desses lugares, que lugares são esses? Os lugares que estão nos versículos anteriores, que eu vou ler aqui para vocês, versículo 7 e versículo 8. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha como, de uma forma muito veloz, muito rápida, esse povo se converte. E não só se converte, mas já sai espalhando o evangelho para toda aquela região. Porque a partir de vocês, enquanto Éfeso era uma igreja forte na Ásia, pregando a palavra lá, os crentes da igreja de Éfeso, toda aquela região da Ásia Menor, na Europa, os crentes de Tessalônica foram eles que expandiram o reino, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então eles fizeram um trabalho tão brilhante de serviço ao Senhor, espalhando o evangelho, pregando a palavra, anunciando o Cristo, de uma forma tão gloriosa, que toda aquela região da Macedônia, de Acaia, todos os lugares dali, foram impactados pela palavra e pelos testemunhos dos Tessalonicenses. Coisa gloriosa, amém não? Imagine uma congregação como essa, ou qualquer uma outra aqui nessa localidade, de crentes amando o Senhor, desejosos por Deus, amando a palavra e pregando com ousadia, fazendo a obra, e todo lugar ele é contagiado por esse testemunho, é contagiado por essa fé, que o lugar muda, o lugar é transformado, igrejas são criadas, igrejas são abertas através do testemunho desses homens. Eu tenho aqui um dado que talvez por aí, os evangélicos no Brasil estão aumentando cada vez mais. É verdade, você vê isso nas estatísticas, né, do IBGE, cada vez mais os evangélicos estão aumentando no Brasil, e cada vez mais o Brasil vai piorando, em nível moral, em nível social, e cada vez mais o Brasil vai descer uma ladeira. Parece um paradoxo, né? Parece um contraditório muito grande. Você vê uma igreja como essa, que chega, impacta lugares mudam, igrejas são criadas, pessoas são impactadas pelo testemunho deles. Você vê aqui na nossa nação hoje, cada vez mais crescente, e de acordo com o IBGE, até 2030, mais ou menos, o número de evangélicos vai ser maior do que o número de católicos.
Que a gente ore para que Deus faça acontecer nessa nação uma coisa sobrenatural, como aconteceu aqui na região de Tessalônica, de Acaia, da Macedônia. Posso ouvir um amém? Mas você pode dizer: Senhor, me faz parte disso. Você pode dizer isso para Deus? Amém? Não? Você está aí atrás. Você pode dizer isso para Deus: Senhor, me faça parte dessa mudança. Eu quero ser o agente de mudança. Alguém comigo aqui esta noite? Alguém aqui que desejoso por Deus, pela obra, pela graça, pela salvação que recebeu, desejoso de ver uma mudança acontecer, primeiro na nossa casa, depois na nossa vizinhança, depois na nossa rua, depois no nosso bairro, depois na nossa localidade, depois na nossa cidade, e depois no nosso país. Oh, que glória bendita é essa, quando uma igreja se levanta com poder, com autoridade, para ser agente de mudança. Levante a mão e diga: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Oh, bendito é o nome do Senhor. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Por que essa coisa tão extraordinária aconteceu? No versículo 9, Paulo está dizendo: porque no que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Foi uma chegada que Paulo chega e causa uma mudança. E aí Paulo vai dizer, na continuidade do que ele está proclamando, e como? Esse como é que mexeu comigo. Diga assim: porque conversão tem uma forma. Você consegue entender isso? Conversão, é o que posso dizer, conversão, ela tem um jeito de ser. Conversão não é de qualquer jeito. Conversão não é vir a uma igreja. Conversão não é vir ao culto. Conversão não significa nem ceiar, que é um ato tão lindo e importante, sacro, uma das ordenanças que ele deixou. Mas conversão não significa nem pregar o microfone, abrir a Bíblia e pregar a palavra. Você consegue entender o peso disso? Paulo está dizendo: como vocês se converteram a Deus. Não foi uma conversão a uma religião, não foi uma conversão a uma forma de pensar, não foi uma mudança de paradigmas apenas. Foi uma mudança verificada, chancelada, autenticada por Deus. Deus olha e diz: ei, se converteu, ei, mudou de vida. A história dele, a história dela agora é outra. Não é apenas botar um paletó, não é apenas pentear o cabelo, não é apenas ser um pastor, não é apenas ser um presbítero, não é apenas ser um diácono, não é apenas dirigir ciclo de oração. Não, não, não. Há uma mudança nítida, clara, objetiva naquele que realmente se volta para Deus, faz uma meia volta de vida e diz: ei, eu agora sou uma nova criatura no Senhor. Tem novas criaturas aqui hoje? Ei, com muito carinho, pastor Wilson, com muito carinho a Mary Ruth. Tu com a Mary Ruth, ei, você é uma nova criatura? Aponte o dedo para cá, diga assim: pastor, o senhor é uma nova criatura. Marido, a sua esposa é uma nova criatura. Mulher, eu vi uma irmã da glória a Deus e aleluia aí, ó. Não sei quem deu, mas alguém deu. Glória a Deus e aleluia. Só ouviu glória a Deus e aleluia. Mas acho que as irmãs não ouviram direito. Minhas irmãs, o seu marido é uma nova criatura. Ó, glória a Deus foi mais efusivo, mas também foi único só. Maridos, santos de Deus que aqui estão, a sua esposa, ela é uma nova criatura? Ô irmãs, qual é? Não estou entendendo esse negócio não. Será que os homens estão tão mal assim? Pastor Bertrand, fiquei preocupado agora com a nossa classe, gente. Pastor Braulio, me ajuda aí, pastor Braulio. É para a gente pensar. Paulo fala: e como? Da forma, do modo que,
do modo que vocês se converteram. Porque isso chamou a atenção. E não chama mesmo, irmão? Você conhece alguém durante a vida inteira, o sujeito vivia caído pela sarjeta, pela rua, brigão, bebia e brigava igual onça, virava leão, virava tudo que você possa imaginar, de brabo, andava com faca na cintura, porque o revólver era mais caro, porque se tivesse dinheiro comprava um revólver, e era brigão, era assim, mas de repente a luz do evangelho brilhou, a graça se manifestou, e ele foi salvo. Ele agora é liberto, não briga mais, não xinga mais, não ofende mais. Em vez de andar com uma faca na cintura, ele agora anda com a palavra de Deus, pregando o evangelho, porque ele verdadeiramente se converteu. E como vocês se converteram? Ah, meu Deus, eu oro como Paulo orou nesse dia, dizendo: Senhor, eu dou graça pela igreja de Tessalônica, porque através deles o evangelho chegou a Macedônia e a toda a Caia, e ficou manifesto como eles se converteram verdadeiramente. Oh, Jesus! E aí, você sabe, se eu for perguntar aqui, o que é conversão? Vou ouvir algumas verdades. Posso perguntar o que é conversão? Mudança de direção, é o básico, né? Você está indo com um carro, faz uma conversão ali. Você faz uma mudança de rota, que também pode ser uma mudança de vida, genericamente, mas pode ser uma mudança de pensamento. É uma metanoia, é algo que acontece na cabeça, que a cabeça parece dar vou dizer o termo bugar. É bugar, como que fala? Bugou, né? Mas no sentido positivo, né? Porque normalmente bugou é coisa ruim. Mas você está vendo como eu sou ruim de informática, não tenho uma palavra melhor para usar, vou usar bugou, mas bugou no sentido bom. Deu um curto ali. Vou descer. Agora não, eu tenho que descer. Qual é a palavra? Reset. Um reset. Essa é a palavra. Lembra quando o celular está ruim, você vai lá e dá um reset. Ele volta ao estado original. Voltar ao estado original é voltar para Deus, é voltar para como Deus nos criou. Deus nos criou para sermos semelhança dele, Deus nos criou para ser sua imagem, Deus nos criou para andarmos segundo o seu Filho Jesus. Tem crente aqui esta noite? Pode ter glória a Deus. Oh, que lindo! E como do modo, da forma como vocês se converteram. Se converteram para quem? Para Deus. O ruim é quando a pessoa se converte para o pastor. E aí? Tem muita gente que é convertido para o pastor, cara. Tem muita gente que é convertido para o vizinho, que é convertido até dentro de casa. Mas quando sai na rua, ele está naquela, por ninguém está me vendo aqui. Aí está num trabalho, contando piadinha, daquela bem chula, sem vergonha, xingando palavrão à torta e à direito, mandando a pessoa tomar café, mandando a pessoa beber leite. Mas eu sei que não é para ninguém aqui. Certo ou não? Tá pouco isso é amém, gente, pelo amor de Deus. É certo que não é para ninguém aqui. Oh, meu Deus, eu passo até o lenço que agora eu suei frio. Eu suei frio. Porque ele tinha práticas de ficar até tarde no computador, conversando não com Deus, mas conversando com o mundo, né? Que quando conversa com Deus e o mundo, uma hora Deus fala, ele se arrepende. Mas o ruim é que só conversa com o mundo, não conversa com Deus. E quando conversa só com o mundo, vai vendo coisas, fazendo coisas, que Deus não está naquele negócio. Mas que igreja maravilhosa, a igreja de Tessalônica, irmãos. E como eles se converteram a Deus. Então, se Deus do céu aqui agora olhasse para nós, e se tivesse um aferidor, e tem, Deus tem, diga assim, Deus tem um cordel de medir. E ele vai medindo. E se não passar no cordel de medida de Deus,
está reprovado, está fora da sintonia. Mas eu peço a Deus misericórdia nessa noite, que o cordel dele, ao passar por mim, ao passar por cada um de nós aqui, ele diga assim, diga assim, está no prumo. Vamos botar aqui e olhar assim, ó, está no prumo. Tem crente no prumo aí essa noite, amém? Né? Está no prumo, está aprumado, glória a Deus, está nivelado. Não está de qualquer, não está torto, não está pendendo para um lado, está no prumo do Senhor. Então, essa igreja, a igreja dos Tessalonicenses, ela se converte a Deus. E aí eu fico pensando em três coisas importantes. O que a conversão traz para nós? Primeiro, ela traz quem nós somos, não é mais o que fomos. Diga assim, não é mais o que fomos, mas é o que nós somos em Cristo. Amém? Olhar para dentro de si e dizer assim, quem eu sou em Jesus Cristo. Segundo, é o que fazemos em Cristo. É o que fazemos em Cristo. E terceiro, é o que esperamos em Cristo. O que somos, o que fazemos e o que esperamos em Cristo. Porque se a gente pensar nesses três aspectos aqui importantes, nós vamos fazer uma análise para nós e dizer o seguinte, o que eu sou. O que nós somos em Cristo? Você vai ver na Bíblia, o versículo básico para tudo isso aí é 1 Coríntios 5,17. Assim que, quem está, somos, verbo ser, somos, uma nova criatura. As coisas velhas, isso é conversão, isso é mudança de vida, isso é mudança de atitude. E aí, ele vai fazer o seguinte, agora o que fazemos? O que somos é até fácil, mas o que fazemos? Fazemos. Fazer tem a ver com serviço. Fazer, serviço. O que fazemos? O que temos feito? Porque essa igreja, se você prestar atenção no versículo de número 10, não, versículo 9 ainda, desculpa. Deixando os ídolos, fala de conversão. Vocês se converteram com uma finalidade. Então, qual é a forma de conversão? É a forma que alguém muda de vida, faz uma metanoia na cabeça e faz essa mudança com um único objetivo. Qual é o objetivo? Servir a Deus. Você que está aí atrás, você que está aqui na frente, você que está no altar, você tem servido a Deus? Porque a característica, a forma de uma verdadeira conversão, ela passa pelo serviço. Gente que diz que é convertido, mas não serve. Gente que diz que é convertido, mas não faz. Gente que diz que é convertido, mas não arregaça as mangas, não mete a mão no arado. Gente que diz que é convertido, mas não sobe um morro. Gente que diz que é convertido, mas não distribui um folheto. Gente que diz que é convertido, mas não participa da atividade do corpo de Cristo. Como é que é convertido? Porque Tessalônica é exemplo, amém ou não amém? Tessalônica é exemplo de conversão, porque quando ele se converte para servir ao Deus vivo. Tem crente aqui servindo ao Senhor, amém? Ou nós temos apenas frequentadores de culto? Você vai pensar nessa noite, como sempre, é dia de ceia, é dia de a gente parar para pensar na responsabilidade que temos, porque disse a princípio, conversão não é vir à igreja, conversão não é pregar, conversão não é participar de ceia, não, conversão é servir a Deus, conversão é se entregar na obra de Deus, conversão é suar, é transpirar, é dar a vida pela obra de Deus. Posso ouvir um amém atrás também, não? Então como é que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo? Porque é muito fácil dizer assim, eu sou convertido. Amém. Quem sou eu para duvidar? Mas se eu tenho uma igreja que é exemplo de alguém que se converteu, é a igreja de Tessalônica, dita pelo apóstolo Paulo. Paulo não voltou mais lá.
Passou lá e passou muito rápido. E quando passa, ele impacta aquele povo, e o povo impacta toda aquela região. Como se converteram? Se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isso devia mexer com a minha cabeça hoje. Servir ao Deus. Me permita aqui, eu quero servir uma imagem. Como é que se serve uma imagem? Bota uma velhinha para ela, passa um paninho, e a imagem não está nem aí para o que está acontecendo. Verdade ou não? Mas Paulo está dizendo que os tessalonicenses se converteram para servir a Deus. E ele adjetiva esse Deus. Ele qualifica esse Deus. Que Deus é esse? Ele chama esse Deus de Deus. De Deus. Aí atrás, esse Deus, como é que é esse Deus? Quando você ouve falar que Deus é vivo, quando ouvimos falar que esse Deus é vivo, significa que esse Deus tem, vou usar uma expressão humana, esse Deus tem uma coisa que nós chamamos de sentidos, beleza? Amém? E um dos sentidos desse Deus é ter olhos, como chama de fogo. Por isso, quando ele escreve, ele se apresenta lá como chama de fogo, chama de fogo em Apocalipse. E por isso, quando ele vai escrever as 7 cartas da igreja, que manda que João escreva aos 7 pastores das 7 igrejas, é uma frase que é comum em todas as igrejas. Ele diz o seguinte: eu sei as tuas obras. Porque ele é vivo, irmão. Você talvez consiga enganar a mim, enganar a esposa, enganar o esposo, enganar o líder, enganar alguém. Você consegue, talvez consiga enganar todo mundo, mas não tem como enganar um Deus que é vivo. Não tem como enganar um Deus que tem olhos como chama de fogo, e vai até a divisão lá do espírito, ele vai lá no mais profundo do ser. Ele sabe tudo o que acontece lá dentro. Porque alguém pode me enganar com um serviço, pastora Mary Ruth, fazendo coisas assim, com uma pregação eloquente, sendo um líder de evangelização, um líder de discipulado. Alguém pode me enganar dirigindo um ciclo de oração. Alguém pode enganar fazendo muito bonitinho, que irmã maravilhosa, que irmão é esse? Olha que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas Deus lá no céu, o que você está vendo é uma casca, o que você está vendo é por fora. Mas eu sondo o riso e o coração para dar a cada um segundo as suas obras. Posso pregar aqui com muita eloquência, posso pregar aqui com muita vibração, a igreja aplaudir, pular, saltar, dizer compra essa palavra, mas como faço? Eu faço para agradar a um a outro, eu faço para aparecer, eu faço sendo julgado, olhado, e com os olhos do Senhor estão lá no meu interior para saber para quem eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Então que nessa noite o Espírito Santo traga para a minha realidade a certeza de uma convicção. Eu me converti para trabalhar para o Deus que é vivo, e Ele é verdadeiro. Verdadeiro tem a ver com justiça. Verdade tem a ver com justiça. Justiça e verdade. Então, meu irmão, se prepara aí para uma verdade hoje em nome do Senhor. Se tudo que você faz, se tudo que você fez, se tudo que você está fazendo para a glória e honra do Senhor, saiba que esse Deus verdadeiro virá com uma recompensa e abençoará a sua vida, abençoará a sua casa. Mas o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade desse ano. Da mesma forma que esse Deus que é verdadeiro, ele olha e ele julga com retidão. A Bíblia diz que o culpado, ele não tem por inocente. É justo. Então, se camuflar, pode ser até bonito. Se camuflar, pode ser até lindo. Caraca! Como canta, parece um roxinol,
como prega, parece, oh. Aí Deus está lá na glória. Você está recebendo isso? Mas eu não estou não. Você está aplaudindo isso? Mas eu não estou não. Porque o sentido verdadeiro de uma conversão é o que Paulo está dizendo sobre a igreja de Tessalônica. Da forma como vocês se converteram. De que forma foi, Paulo? Irmãos, em pouco tempo, toda a região da Macedônia estava impactada pela igreja, pela fé dos crentes de Tessalônica. Hoje a gente não consegue ganhar. Meu Deus, eu falo isso com pesar para mim, pesar para nós. A gente não consegue ganhar os nossos parentes para Jesus. A gente não consegue ganhar nossos irmãos. A gente não consegue ganhar nossos pais. Não consegue ganhar nossos filhos. Porque está faltando a graça e a unção e a verdade do Evangelho em nossas vidas. Porque o Evangelho é transformador, diz Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mas se nós não tomamos uma posição, se nós não fazemos como fez Josué, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Se você quer servir o Deus amor, pode servir para lá. Porém posicionamento, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Tem crente que quer declarar essa verdade hoje no Senhor. Pela sua vida, pelo seu testemunho, você e a sua casa servirão ao Senhor. Porque esse é o exemplo de Tessalônica para nós. Como vocês se converteram, deixando. E aqui começa a complicar a nossa vida. Porque conversão, diga assim, conversão também é deixar. Conversão é deixar. Se a gente não aprender isso, a gente não consegue dar o passo em diante. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares mesmo falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como? Deixando os ídolos. Você há de convir que quem adora ídolo está, vou usar uma figura de linguagem, está preso àquilo? Amém, não? Quem adora um ídolo está preso a uma prática. Aqui no caso é o ídolo. Mas quanta gente, não é que não, mas quanta gente que mentia, feito o diabo, que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aí vem para a igreja e não deixou a mentira. Tinha gente que era de jogatina. Aí agora, não, jogar ronda não pode, porque ronda a polícia prende. Jogar num bicho também não pode, porque é contravenção. Mas eu posso jogar na bet. Eu posso jogar na bet, porque a bet, aparece até a propaganda lá, se você gosta de brincar, se você gosta de se divertir, né? O sinônimo que eles dão para a jogatina da bet é brincar, se divertir. Então se você gosta de jogar, se você gosta de brincar, então vem para a bet. Aí tem bet daquilo outro, é tanta bet, só o sangue de Jesus. Mas era lá. Nós agora deixamos o velho homem. Paulo diz, deixamos o velho homem com os seus feitos. Nós deixamos. Então se você está aqui dentro hoje, vai até participar da... Opa, cai não. Se você vai até participar da Santa Ceia, mas ainda não deixou a mentira, não deixou o engano, não deixou a prostituição, não deixou a lascívia, não deixou coisas que eram práticas lá do mundo do pecado. Hoje é uma noite para você deixar em nome do Senhor. Hoje é uma noite para deixar. Vou deixar na cruz. Hoje é dia de deixar. Porque se não deixar, não converte. Porque vai ficar carregando isso a vida inteira. E o perigo vem depois. O perigo não é agora. Paulo diz que eles deixaram os ídolos. Estavam presos, mas deixaram. Quem quer deixar coisas hoje aqui? Você pode dizer, pastor, não tenho nada para deixar. Sempre tem. Eu sempre tenho, você sempre tem. Quem sabe aquele gênio forte? Quem sabe você era uma pessoa muito geniosa. Dizia, eu não levo desaforo, ainda dizia assim, eu nunca levei desaforo para casa.
Mas agora vai passar a levar em nome de Jesus. Posso ouvir o amém mais alto aí? Eu nunca levei desaforo para casa, mas vai passar a levar, porque agora é crente, agora se converteu, agora mudou, é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Uma igreja que impactou, uma igreja de uma relevância, porque essa igreja começa a deixar. Não tem conversão sem deixar, irmãos. Não tem conversão sem deixar. Eu estava lá no mundo, quando eu namorava, eu estou dizendo de forma genérica. Eu estava lá no mundo, e quando eu namorava, eu levava ali para o escurinho, e não pagava para ver não, meu irmão. Isso era lá no mundo, varão. Agora você deve honrar as princesas do Senhor. Você agora deve honrar as filhas de Deus. Da mesma forma você, minha jovenzinha, que lá no mundo andava muito soltinha. O pessoal no mundo tem uma expressão maldita. Como é que é? Tá solta na pista. Não. Você foi aliançada pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprada por Cristo por bom preço. Você não está solta na pista não. Você está debaixo de uma cruz que você carrega hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então agora, como é que você anda? Você anda como uma santa de Deus. Pastor, você está dizendo que eu tenho que andar com saião? Não, estou dizendo que você tem que andar com saião, nem com camisão até aqui. Mas estou dizendo que você tem que andar decentemente. Amém ou não amém? Meu Deus, a igreja se converte, pastora Márcia, e ela começa o exemplo disso deixando. Vamos deixar? Aí ela se converte para quem? Se converte para Deus. Se converte para Deus. Quem é esse Deus? É o Deus vivo. Ele está aqui. Catou com alguém? Ele está aí. O Wellington, ele está aí, Wellington. Ele está aí, tá aí, Cris. Está aí, Felipe. Está aí, Bira. Está aí, prefeito Cleilson. Está aí. É vivo. Com o morto, você faz o que você quiser, taca até fogo no morto. Você xinga o morto, bate no morto, olha lá. Mas diga assim, mas com Deus não. Deus não. A Bíblia usa uma expressão para Deus que a gente mas não é Deus de amor? É. Mas a Bíblia diz que esse Deus de amor também é Deus vingador. Meu Deus. Ele é Deus vingador. Então, o que a gente vai pensar aqui hoje? Abre a Bíblia aí, porque senão eu não vou ler versículo nenhum. E a hora já se foi. Vamos lá. Falando sobre o servir ao Senhor. Falando sobre conversão, vamos falar agora sobre servir ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11. Quem achou pode ler? Você pode botar na ARC aí, ARC, que ela tem um texto que é mais. Não sejais vagarosos no cuidado. Gente, por que para fazer as coisas para Deus tem que ser empurrado, gente? Verdade não? Me permita, se tem uma coisa que eu não vou pecar é por omissão. Tem passeio, saída às 5 da manhã. Irmão, ninguém falta. Falta não. Mas para Deus, cara, que coisa, que rosco, que coisa difícil, que coisa amarrada, que coisa assim, sabe? E Paulo está dizendo, meus irmãos romanos, quando você for fazer uma coisa para Deus, não faça de qualquer jeito, não faça devagar, faça com ímpeto, faça com entusiasmo, faça com intensidade. E hoje parece que o dia foi propício hoje, né? O dia hoje foi guardadas a dificuldade de alguns, guardado os impedimentos de alguns, guardado isso. Alguns mandaram justificativa assim ou outra, mas outros nem justificativa mandam. Fez frio hoje de manhã, não fez? Fez ou não fez? Se fosse para bater cartão hoje, fosse plantão, nós iríamos. Chateados, nós iríamos.
Mas hoje é o quê? Hoje é oração. Não é importante. É o quê? EBD. É importante. Mas Paulo está recomendando, meus irmãos, quando for para Deus, não faz como lerdo, não. É exatamente isso que o texto está dizendo em outras palavras. Não, fazer vagarosa é fazer com lerdeza. Quem faz com lerdeza é preguiçoso, né? Vamos arrumar um eufemismo aqui. Eufemismo. Quem faz com lerdeza é preguiçoso. Não, o leão está lá fora, um leão não sei o quê. Não. Mas Paulo usa uma expressão que eu acho essa linda. Eu quero chegar nesse nível em nome do Senhor. Ele fala assim: eu me gastei e me gastarei mais ainda. Irmãos, vale a pena trabalhar para esse Senhor, meu irmão. Meu irmão, Deus não fica devendo nada a ninguém. Acredita nisso. Não tem ninguém que lança a mão no arado, sabe? E que faz as coisas para o Senhor, que eu não receba nessa vida. Eu creio nisso. Como eu creio nisso? Como eu creio? Eu tenho um testemunho pessoal para mim mesmo. Quem eu sou? Alguém que tentou lá o ensino superior, parou no oitavo período de direito, falei, não quero isso aqui para mim não. Mas o dia que eu quero trabalhar, eu vou. O dia que eu não quero ir, eu não vou. E ninguém me liga para perguntar por que você não veio. Se eu não quiser uma semana, não vou. E não deixo de ganhar. Sabe por quê? Porque existe o Deus no céu, que é um Deus que recompensa. Ele nos dá até enquanto nós dormimos. Ele vela por mim, Ele vela por você. Então coloca a sua mão no arado e veja Deus fazer o infinitamente mais. Aí eu estou em casa, principalmente segunda-feira ou sexta-feira. Oi, Edson, tem um serviço para fazer aí? Tá bom, beleza, graças a Deus. E Deus abençoa. Porque esse pastor tem dito aqui, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então ele diz, aquele que deixar, lembra do deixar de Tessalônica? Que deixar pai, mãe, por amor de mim, não é só por amor dele. O amor dele é uma coisa. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que ama. Quem ama a Deus? Todo mundo. Mas ele fala, ele é bem didático. Quem deixar tudo por amor de mim e completa aí. Amor de mim do Evangelho. É o amor por ele e o amor por seu Evangelho. Receberá 100 vezes tanto nessa vida e por fim a vida eterna. Por que para as coisas do Senhor a gente tem essa vagarosidade? Por que para Deus é sempre uma desculpa? Irmãos, diante do Senhor, estou aqui nesse altar, não tem, vou falar com verdade, não tem um domingo, que quando eu acordo, eu esteja sem dor. Às vezes mais, às vezes menos, mas é dor de lombar, muita. Não sei quem tem disco arranhado aí na lombar, não sei, mas é isso. Não tem um dia, às vezes mais, às vezes menos. E não tem um dia que na mente vier diante de Deus, a primeira coisa que vem, vou avisar o pastor Jonathan, o pastor Adriano, que eu não vou, porque eu estou com dor. Todo dia. Mas se eu tivesse que sair para trabalhar, com dor ou sem dor, eu iria. Então eu peso. Porque se para fazer por homem, para mim eu vou, porque para fazer por Deus eu fico dando desculpa. Sabe por quê? A gente fica só na frase do Deus é amor. E mas Ele é vivo e verdadeiro também. Você está aqui comigo essa noite para dizer amém? Diga assim, o Deus que eu sirvo, além de ter olhos como chama de fogo, Ele é vivo e é verdadeiro. Diga assim, Ele está me sondando agora. Qual está sendo a minha recepção à verdade que eu estou ouvindo? Porque são verdades, não minhas, mas da palavra. Mas aí, como ele é gracioso, para a gente não terminar, que eu preciso ter, enfim, para terminar, Paulo fala do serviço de Tessalônica e fala no versículo 10 uma outra coisa muito interessante.
Enquanto eu bebo uma água, você pode ler? Bota o painel, por favor. Isso. 1, 2, 3 e... Olha que lindo. Eu deixo as coisas velhas. Gente, acabou ainda não. Por favor, segura um pouco aí esse andaço aí. Eu deixo as coisas velhas. Amém? Me converto a Ele. E a forma como me converto, ela é espelhada, ela é exemplificada, ela é demonstrada no tipo de serviço que eu estou fazendo. Não é isso que está no texto? 1:9. Deixei. Só pode se converter quem deixa. Se não deixa, não se converteu. Que não tem conversão com coisas velhas do mundo. Mas eu deixei. Aquilo que me prendia, eu deixei. Graças a Deus, amém? Eu deixei a mentira, eu deixei a prostituição, eu deixei o engano, eu deixei a maledicência, eu deixei a fofoca, deixei. E agora eu me converti. E a prática da minha conversão vai ser exemplificada no serviço que eu dou para o Senhor. Como eu trabalho para Ele. Como eu me dedico a Ele. Eu me dedico de uma tal forma que eu faço com intensidade. Eu não faço... E eu vou porque se eu não for, eu vou porque se eu não for, eu vou porque tem que ir. Não, eu faço, aleluia, eu fui chamado para servir ao Senhor, e eu faço isso com amor. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. E agora, Israel, o que é que o Senhor está suplicando, está implorando? O que está escrito aí? O que é requerer? O que é requerer? É cobrar. Quando alguém requer alguma coisa de alguém, ele está cobrando de alguém. Então vamos tirar o requerer e colocar cobrar. E agora já é o que o Senhor está cobrando de vocês. Amém? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, e andem nos seus caminhos. Aí é fácil. Temer. Tem crentes aqui que servem ao Senhor desde que nasceram, nunca se desviaram, estão sempre na casa do Senhor, amém? E estão andando no caminho do Senhor. Agora ele fala: amém, amém, e me ajuda a pregar, amém, e como é que se serve? Seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Não se serve a Deus de qualquer jeito, irmão. Não se serve a Deus empurrando com a barriga. Não se serve a Deus fazendo somente aquilo que eu gosto. Não se serve a Deus fazendo somente aquilo que gosto. Eu amo trabalhar com criança. Tá, e o restante? Não, o restante eu não gosto muito não. Não gosto de culto de doutrina, eu não gosto. Eu amo trabalhar com jovem. E o culto das crianças, e os adultos, não, eu só gosto disso aqui, eu só vou para a igreja porque eu gosto de fazer isso aqui. E se me tirar isso aqui, acabou o amor por Deus, acabou o serviço. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque Deus está dizendo assim: olha, e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Por que isso, irmãos? Porque Ele é Deus vivo, Ele é Deus verdadeiro, e Ele vai sondar a mim e a você naquele grande dia. E esse dia vai chegar. Não adianta falar com Deus dizendo: eu fiz. Se não for no critério dele, o nosso serviço não serve de nada. Aí o verso de número 13: para guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje lhe ordeno, para o bem. Então, se Deus pede para que eu faça alguma coisa, não é para me escravizar. Toda hora igreja, amém. Amém, toda hora igreja, porque melhor toda hora igreja do que toda hora no pagode, do que toda hora na boca de fumo, do que toda hora viciado, do que toda hora arrumando briga, do que toda hora mentindo, de que toda hora se prostituindo. É melhor estar na casa do Senhor, de Davi. Preferi estar na casa do Senhor do que em outros lugares 1000. Então quem ama o Senhor, ama a habitação da sua casa. Amém ou não amém? Tá, então vamos seguir. E aí então, eles falam no versículo 10
de 1 Tessalonicenses capítulo 1, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, quem? Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mas ele vai livrar quem? Quem deixou, quem se converteu e quem está trabalhando. Amém não? Quem deixou, quem se converteu e quem está trabalhando. E aí o que é lindo nisso? Abra sua Bíblia para nós terminarmos. Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. Eu disse errado. É Atos 1, 10 e 11. Isso. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, homens de Monte Sinai, mulheres de Monte Sinai, por que vocês estão olhando aí? Olhando para o tempo, olhando para o céu. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Igreja, Jesus está voltando e Ele vem buscar cada um de nós para estarmos com Ele lá na glória. Foi cantado aqui. Ali não haverá mais plano. Como é que é o hino do... Não haverá... Não. É isso aí que cantamos aqui ainda há pouco. Do Voz da Verdade lá de mil. Isso vai acontecer. E quem sabe não será hoje. Quem sabe não será agora. Porque se você prestar atenção no verso número 10 de Tessalonicenses 1, para aguardar. Irmãos, se você não está aguardando, um conselho para você. Se você não está levando a sério, um conselho para você. Jesus está voltando. Isso é fato. Isso é realidade. E Ele vai vir com glória e poder para levar a sua noiva, levar a sua igreja. Que você esteja desperto, que você esteja ávido, que você esteja atento ao tocar da trombeta. Um dia desse eu brincando com o irmãozinho que estava passeando aí, gastando dinheiro no shopping. Eu gritei: fulana! Fulana! A fulana disse que me ouviu, mas não atendeu. Falei: como assim? Você não conhece a voz do seu pastor? Estava eu e o Janice. Você não conhece a voz do seu pastor? Não, eu ouvi assim, coisa e tal, mas eu fiquei: fica não. Fica não. Porque quando a trombeta tocar, é uma vezinha só. A trombeta vai tocar uma vezinha só. Amém ou não amém? Quem está com o ouvido atento aí, ó, vai tocar uma vezinha só. E vai tocar. Bendito seja Deus, amém? E aí quando a gente vai terminar agora, Filipenses capítulo 3, versos 19 a 21. Filipenses 3, 19 a 21. Do mundo, tá? O destino deles é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre. E a glória deles, do mundo, está naquilo de que deviam se envergonhar. Aquelas que nós deixamos, mas eles ainda continuam praticando. Viste que só pensam nas coisas terrenas. Agora, mas a nossa pátria está nos céus. Você devia dar uma glória a Deus. De onde também aguardamos o Salvador. Quem? O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que Ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Nossos corpos serão transformados. Então, se você está aqui dentro hoje, sirva ao Senhor com alegria. Sirva a Deus com entusiasmo. Faça teu melhor para o Senhor. Que a tua liderança seja a melhor liderança dessa igreja. Que nós tenhamos aqui pessoas ávidas, despertas, loucas pela vida do Senhor. É isso que Paulo fala. A todos quanto amarem a sua vida. Porque tem gente que já deixou de amar a vinda do Senhor.
Mas Jesus está voltando. Por que deixou de amar? Porque continua com as velhas práticas lá de trás. Mas Ele vai vir dos altos céus. E Ele vai transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, esse corpo que eu falei ainda há pouco, que quando a gente acorda com muita dor. Ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais sofrimento, porque o nosso corpo será transformado, como disse Paulo. Eis que aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olho, ante o soar da trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olho, para encontrarmos com o Senhor. Nós estaremos no céu com o Senhor, igreja. Então não reclame. Não reclame do culto de segunda-feira, não reclame da consagração de terça e de quarta, não reclame da escola bíblica dominical, não reclame dos cultos de 11 horas à meia-noite, são 7, não reclame, mas louve a Deus, porque você está na casa do Senhor, servido e será recompensado por Ele. Quem tem essa esperança nessa noite? Então fique em pé, porque Ele vai vir. Ele vai vir como ladrão. Não é um ladrão, mas Ele virá como ladrão de noite. E Ele virá para buscar o seu povo e a sua igreja. Então os pontos para nós essa noite. Primeiro ponto importante: Igreja de Tessalônica, ela deixou os ídolos. Pergunto para você hoje aqui: o deixar vai ser concretizado com a volta do Cristo. O deixar é a volta de Cristo. Então eles deixaram, se converteram, trabalharam. Enquanto trabalham, enquanto fazem, enquanto jejuam, enquanto oram, enquanto estão no culto de segunda-feira, enquanto estão na consagração de terça-feira, enquanto estão no culto de quarta profética, enquanto estão no culto de quinta-feira, enquanto estão no Anfare, enquanto estão na Irmandade, enquanto estão no encontro das crianças, enquanto estão na EBD, enquanto estão na oração de 8 horas, enquanto estão no culto de domingo à noite, eles estão trabalhando e aguardando o soar da trombeta. Alguém comigo aqui essa noite? Alguém com o coração quebrantado, com verdade para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque ficar aqui nessa terra não é a escolha dele para mim, não é a escolha dele para você. A escolha dele para mim e para você é o céu que ele foi preparar. João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde ele estiver, estejais vós também. Alguém está anelando por isso essa noite? Alguém está anelando por essa volta gloriosa de Jesus? Ele vai voltar. Que Ele nos aguarde. Bem está o servo quando o seu Senhor voltar e encontrar fazendo assim. Amém? Curva a sua cabeça e faça você a sua oração, lembrando que conversão começa em deixar alguma coisa. Quem sabe você está aqui dentro hoje ainda cheio de ressentimento, cheio de mágoas, tristeza por decepções, por frustrações. Isso são fardos, isso são pesos. Isso nos atrapalha a caminhada da fé. Quem sabe você está aqui dentro ainda hoje com vícios lá de trás. Quem sabe você está aqui dentro ainda hoje com práticas mundanas, prática de lascívias, prática de prostituição. Quem sabe você está aqui dentro hoje, talvez enganando a si mesmo, mas hoje é a noite de deixar. O Espírito está dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Hoje é dia de deixar alguma coisa.
Eu quero deixar hoje coisas. Nós precisamos deixar coisas hoje. Quem sabe deixar a letargia, quem sabe deixar a mornidão, quem sabe deixar a frieza, quem sabe deixar o comodismo, quem sabe deixar as desculpas que a gente está criando todo dia. Nós estamos criando desculpas, irmão, desculpas. Não sou mais crente por causa do pastor, eu não faço isso por causa do meu líder, eu não vai. Hoje é dia de se libertar das desculpas. Eu não sou melhor por causa da mulher, eu não sou melhor por causa do marido. É dia hoje de se libertar das malditas desculpas. Ei, eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu quero ser intenso. Eu quero ser íntegro no serviço do Senhor. Hoje é dia para isso. Alguém quer orar comigo e deixar? Amém? Quem sabe deixar a vaidade da alma? Gente soberba, meu irmão. Quanto tem de soberbo na casa do Senhor? Mas hoje é dia de quebrantamento. Cuida do Senhor, dizer: Senhor, me dá um coração humilde, me dá um coração manso, que eu saiba perdoar, que eu consiga aprender a amar aquele que me fere. Hoje é dia de deixar. Hoje é dia. Só não deixa quem não quer ir para o céu. Mas quem quer ir para o céu sabe que tem que deixar. Quem quer ir para o céu sabe que tem que deixar. Ou deixa isso, ou vai deixar o céu. Ou deixa isso, ou vai deixar o céu. Mas eu quero o céu. Eu quero o céu. Já pensou? Eu tô quase 60 anos na igreja. 60 anos na igreja. 60 anos. Vou fazer agora em janeiro, praticamente nasci no Evangelho. Pastor durante muitos anos. Pregações, sei lá quantas eu já fiz. Almas, já ganhei algumas almas para o Senhor. Já ganhei muitas almas para o Senhor, melhor dizendo, já expulsei muito demônio por aí, já subi muito monte, já evangelizei muito. Mas já pensou? Trabalho todo e no final não te conheço, Edson de Jesus Fonseca. Você vai continuar com o velho nome, porque o novo nome não tem para você não. Eu quero meu novo nome. Eu quero meu novo nome na glória. Eu quero. Então hoje é dia de deixar. Faça isso, olhe comigo, curve a sua cabeça. Pai bendito, Pai eterno, em nome do Senhor nós oramos. Em nome do Senhor nós declaramos como verdade hoje que nós não servimos a mentira, nós não servimos ao engano, nós servimos a um Deus que é vivo, que é verdadeiro, o Deus que sonda o riso e o coração. Por isso, humilhados aqui nessa noite, Senhor, vem examinar a nós mesmos, Pai. Senhor, como diz Davi, expurga-me do que sou oculto. Talvez algum pecado está oculto lá dentro, Senhor. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo, venha arrancar de nós tudo isso que não te agrada. Arranca de nós todo engano, toda mentira. Deus, deixa aqui prostrado no teu altar, dizendo: confessamos a ti os nossos erros e mazelas, e queremos nos converter de verdade para o Senhor. Queremos entregar nossa alma, nossa vida, nosso sentimento, nosso coração para ti, meu Pai. Não permitas que o engano deste mundo venha nos fazer perder a salvação. Não permita que nós nos enganamos a nós mesmos hoje, Senhor. Mas limpa nossa alma, Pai. Limpa nosso coração. Limpa. Eu te permito, Espírito Santo, vasculha meu ser, vasculha minha alma, vasculha minha vida. Espírito Santo, vasculha tudo dentro de mim e tira tudo, Espírito Santo, aquilo que não te louva, aquilo que não te agrada. Porque eu quero te servir com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Quero te servir de coração, porque eu sei que há uma recompensa. Há uma recompensa, há um galardão, há um céu me aguardando, há uma nova história, há um novo nome, há uma coisa celeste para mim. E para essa igreja eu oro nessa noite, Pai. Nos ajuda em Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Cante ao Senhor.